Olá a todos, cá estamos de volta ao Inquietações. E a minha convidada de hoje, Ana Milhazes, recusou o excesso de consumo, repensou os seus hábitos e escolheu viver sem produzir resíduos urbanos não aproveitáveis. Então ela vai nos mostrar como é que se faz para que todos também possamos começar esse percurso. Muito bem-vinda, Ana. Olá, E Madalena, obrigada pelo convite. claro que a primeira questão que se coloca é quando? Quando é que sentiu essa vontade de repensar a sua pegada ecológica? Houve um momento que foi mesmo, foi o momento, mas eu gostava só de ir um bocadinho atrás, Força. porque acho que tudo o que vivi antes contribuiu para a chegada desse momento. Então, eu de alguma forma sempre fui muito ligada à natureza, desde miúda. Tanto do Uhum. lado da minha mãe, o meu avô era pescador, do lado do meu pai, os meus avós eram agricultores, e portanto, desde miúda que eu estava sempre em contacto com os animais, com a terra, e acho que isso contribuiu muito para a pessoa que sou hoje. Depois, de alguma forma, com a vida corrida, não é? Do dia a dia, eu fui esquecendo um bocadinho esse lado da Ana mais aventureira e mais ligada à natureza. E então foi, passado pouco tempo de ter entrado na vida do trabalho, não é? No mundo do trabalho, é que eu comecei realmente a questionar e lembro perfeitamente desse, portanto, há assim momentos marcantes e eu falo deles no meu livro e lembro-me exatamente como se fosse hoje, que é aquela sensação de chegar ao final do dia à casa, não é? E pensar assim, vai-se repetir tudo outra vez amanhã, não é? E tem que haver mais na vida, não pode ser só isto. Então foi esse foi o primeiro momento assim de repensar e foi dessa forma que na altura fui para a internet pesquisar, sempre fui muito curiosa por pesquisar muita coisa, não é? Isto estamos a falar já em 2011, já foi há muito tempo, não havia tanta informação como há hoje. E lembro-me de ter encontrado um estilo de vida chamado minimalismo, que basicamente é um bocadinho o que a Madalena estava a partilhar no início, né? Esta recusa de consumo, o vivermos com menos, mas não recusar por recusar, é recusar aquilo que efetivamente não faz sentido e não vale a pena, não é? E conseguimos ter, obviamente, uma vida com qualidade e uma vida feliz na mesma. Então comecei por aí. E depois, uns anos mais tarde, e foi assim que também surgiu a ideia de criar o meu blog, o Ana Goes Slowly, para partilhar um bocadinho esta minha viagem. E depois, uns anos mais tarde, em 2016, eu tive mesmo o exato momento em que eu estava a olhar para os vários caixotes de lixo que tinha, não é? Já fazia a separação há muitos anos, e pensei mesmo, falei comigo e disse: Oh Ana, então tu és tão preocupada com as questões ambientais e ainda produzes esta quantidade toda de resíduos, tens que fazer aqui alguma coisa. Então lá vai a Ana mais uma vez para a internet pesquisar, e na altura descobri um movimento chamado Desperdício Zero, que falava justamente nisso, que é possível. O zero, obviamente, é uma meta que nós não conseguimos alcançar, mas é possível nós reduzirmos a quantidade de resíduos que produzimos. E no fundo foi um bocadinho a sua, exato momento que disse: não, ok, Ana, é agora. E também foi assim que surgiu o movimento Lixo Zero Portugal. E há algo que quer o minimalismo, quer o desperdício zero, obviamente com as suas mudanças e diferenças, até porque nós vamos tendo diferentes fases na nossa vida e acho que temos que as respeitar, com algumas alterações, mas são duas filosofias que estão muito presentes na minha vida ainda hoje. Ah, então, quando tomamos uma decisão dessas, quais são os maiores desafios que encontramos? Uhum, são vários. Eu diria, o primeiro de todos, e eu diria que talvez o mais evidente, não é? É nós vivemos numa sociedade que promove o consumo, não é? Constante. A novidade, há sempre alguma coisa que nos está a faltar, nós nunca somos suficientes, aquilo que temos nunca é suficiente, porque há sempre um novo modelo a sair. Então, eu diria que quando nós tentamos adotar um estilo de vida mais simples, mais minimalista, com mais recusa, eh, há esta dificuldade em. Para já, nós questionamos muito se estamos a fazer bem, não é? Porque, por mais que nós acreditemos nisso, nós somos seres sociais, somos muito influenciados pelos nossos pares, e, portanto, às vezes as pessoas. E as pessoas às vezes também nos dizem: Ana, mas estás bem? Não estás maluca? Portanto, temos isso, temos. Às vezes as pessoas não dizem nada, mas simplesmente olham para nós ou nós vemos o que elas estão a fazer. Então eu diria que essa é a primeira grande dificuldade, não é? No início, mas depois também na jornada, não é? Porque isto não é uma meta em que eu diga assim, Madalena, já cheguei, eu agora estou aqui, não preciso me preocupar, não é? Isto é diário.
E obviamente por isso é que eu referi as fases da vida, não é? Há fases em que nos vai ser super fácil, e nós vamos, se calhar super fácil, não digo, mas vai ser mais fácil. Sim. E há outras alturas em que vai ser muito mais desafiante. E por isso é que eu partilho muito isto nos workshops e palestras que faço, que é sempre que nós queremos adotar uma mudança na nossa vida, seja para hábitos mais conscientes, seja para o que for, para fazermos uma mudança na alimentação, é importante nós pensarmos no nosso motivo, não é? Qual é que é a minha real motivação? Porque nos momentos mais difíceis vai ser muito importante nós nos agarrarmos a essa motivação, não é? E pensarmos, não, mas eu sei que estou a fazer a coisa certa para mim, não é? Por mais desafios que isto traga, e obviamente não estamos a prejudicar ninguém, como é óbvio, não é? E acaba também por acontecer, depois vamos recebendo pequeninas vitórias, agora já passando assim um bocadinho para a parte boa, não é? Que é, vamos nos apercebendo também ao longo da jornada que algumas pessoas se vão juntando a nós e até vão fazendo perguntas, e porque vão vendo as mudanças em nós, não é? Eu lembro perfeitamente que uma das grandes mudanças que eu senti na altura foi o facto de me sentia mais feliz, sentia que tinha mais qualidade de vida, tinha mais tempo. E obviamente que as pessoas reparavam nisso e comentavam isso, não é? Então, quando as pessoas nos perguntam porquê, não é? E como é que estás a fazer isso, é um momento ideal para nós partilharmos e conquistarmos também mais algumas pessoas para este lado da força, digamos assim. Então, qual é o primeiro passo? Reciclar, pôr nas tais caixinhas, é o básico dos básicos, não é? Sim, eu Ah, diria, embora, bom, eu diria que isso é básico, se calhar para quem já tem essa preocupação há muito tempo. Aquilo que eu me tenho apercebido desde que comecei este caminho, porque uma coisa é começar para mim, não é? Aquilo que eu já fazia e depois fui fazendo mais. Mas na minha vida eu não faço só isso, não é? Na minha vida eu também promovo, não é? Na minha vida profissional eu promovo este estilo de vida e, portanto, aí há este choque de realidade que é, ok, para mim e para a Madalena fazer a separação é super básico, mas para a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não é. Então há que voltar atrás muitas vezes e falar desses pequeninos passos. E por isso é que eu normalmente digo que o primeiro passo por onde começar é, primeiro é começar mesmo, não é? Porque nós temos muito aquela coisa do amanhã eu começo a dieta, amanhã eu faço. Não, é começar já. E normalmente é sempre isso que eu partilho nos workshops, até eu digo sempre, das coisas todas que eu partilhei hoje, escolham só uma, não é? Que é para nós começarmos devagarinho, escolhemos uma, mantemos-nos com aquela, e depois naturalmente isso vai nos levar a outros hábitos também, não é? Um bom hábito leva sempre a um bom hábito e um mau hábito também, não é? Temos é que escolher qual é que é o hábito que nós queremos. Então eu diria que a primeira é começar e escolher uma coisa simples, uma coisa que seja relativamente fácil. Eu às vezes até dou o exemplo das garrafinhas de água de plástico, que eu, para mim, seria uma coisa que já não deveria existir sequer. Pelo menos nos países onde se pode beber água de qualquer lado, não é? Da torneira e tudo mais. Mas mesmo que as pessoas não consigam beber água da torneira, é o que eu digo, ok, compram um garrafão, mas se comprarem um garrafão de plástico, já é diferente de comprarem muitas muitas. garrafinhas, não é? E depois arranjarem uma grande e virarem água do garrafão. Portanto, ou seja, nós não precisamos de ser perfeitos, precisamos é de começar mesmo a fazer alguma coisa. E por isso é que normalmente, e este estilo de vida ao desperdício zero fala-nos de 5 R's, em que talvez seja importante referi-lo já, que é o primeiro R é recusar, que é uma coisa que eu noto, para mim é logo o primeiro passo, e é uma coisa que eu noto que nós, especialmente países do sul da Europa, temos muita dificuldade em fazer, Sim. porque nós achamos que o não é uma coisa negativa. É Uhum. uma palavra negativa, estamos a ser antipáticos. Ora, quando nós dizemos que não, nós estamos, acima de tudo, se formos pensar em objetos, não é? Quando me oferecem, sei lá, mais uma caneta, quem é que precisa de mais canetas, não é? Nós estamos, no fundo, a recusar a extração de mais petróleo para produzir mais canetas, não é? Mais plástico e tudo mais. Portanto, é isso que nós temos que pensar, que é quando eu recuso alguma coisa, eu estou a dizer claramente que eu não preciso de mais daquele tipo de objetos na minha vida. E o mesmo vale para compromissos e outras coisas, não é? Até quando eu, às vezes, nós temos dificuldade em dizer que não, sei lá, um amigo ou um familiar, ou para ir a qualquer lado, ou para ter algum compromisso, quando não nos apetece, e se nós estamos a dizer que sim, nós não estamos a ser leais nem a nós, nem à pessoa. Portanto, o convite é aqui mesmo tentar recusar este tipo de coisas que não fazem sentido. A seguir é reduzir. Obviamente que nós, como seres humanos, temos que consumir uma série de coisas, não é? Para conseguirmos viver. E o exemplo que eu dei, das garrafas de plástico cabe aqui, ou seja, eu vou reduzir a quantidade, por exemplo, de plástico descartável que utilizo. Eu posso não conseguir eliminar completamente, até porque o plástico está em todo lado, e o plástico é um ótimo material, atenção, também não vamos demonizar o plástico, mas se eu conseguir
no meu dia a dia, reduzir algumas coisas, seja o consumo de água, por exemplo, seja o consumo de carne, produtos de origem animal, seja a quantidade de roupa, né? Que nós sabemos hoje em dia que a roupa também tem um impacto muito negativo no planeta, a indústria toda da moda, enfim, com as cadeias da moda rápida, né? Que estão sempre a lançar coleções até quase diárias. Vamos imaginar se eu sou uma pessoa, e eu já fui essa pessoa, que comprava roupa todas as semanas. Então, se eu deixar de comprar roupa todas as semanas e passar a comprar uma vez por mês, eu já estou a fazer alguma coisa, não é? E a partir daí, se calhar, em vez de comprar uma vez por mês, compro uma vez de cada 2 em 2 meses, não é? Então, tentar aqui ver o que é que eu posso na minha vida, o que é que eu posso reduzir. Depois, em terceiro R, vem o reutilizar, que é nós, no fundo, prolongarmos a vida útil de tudo aquilo que nós já temos, não é? Portanto, para que é que eu, esta moda agora de usar deitar fora, não é? Eu lembro perfeitamente que os meus pais, por exemplo, nós reparávamos os eletrodomésticos todos, não é? Quando tínhamos algum problema. Hoje em dia não, fica muito mais barato, a máquina de lavar deixa de funcionar, ok, eu troco esta por outra, não é? Compro uma nova, porque a reparação muitas vezes fica mais cara. Então é também perceber o que é que eu posso reparar, a nível, por exemplo, de roupa, calçado, o que é que eu posso comprar em segunda mão, aderir aos mercados de trocas, em que é ótimo, porque nós conseguimos ter coisas novas, sem estarmos a gastar dinheiro, não é? E sem estarmos a extrair novos recursos do planeta, não é? Para que sejam produzidas novas e novas peças. Podemos fazer isso até com amigos também e familiares, que é uma coisa que eu faço muitas vezes. E depois, só em quarto lugar, é que vem o reciclar, não é? Muitas vezes dizem-nos na sociedade e na escola passa muito essa mensagem: o reciclar é muito importante. Claro que é importante nós fazermos a separação, mas a reciclagem em si é um processo que também gasta imensos recursos, não é? Então, se nós conseguimos atuar antes, tanto melhor. A partir do momento em que continuamos a consumir papel, vidro, as lâmpadas, as pilhas, o que for, se sabemos que há um encaminhamento para esse tipo de resíduos, obviamente que devemos fazer. E isso para mim devia ser obrigatório. E lá está, por isso é que eu partilhava há pouco, custa-me um bocadinho perceber como é que ainda há pessoas que não fazem. Talvez a Madalena se lembre do Gervásio, que foi um chimpanzé, foi uma campanha da Sociedade Ponto Verde, que já tem 20 anos, penso eu, portanto já é uma campanha mesmo bastante antiga, em que ensinaram um chimpanzé a fazer a separação, e ele conseguiu aprender a fazer a separação numa hora e 12 minutos. E eu muitas vezes até dou esse exemplo também nas escolas, às vezes até mostro a campanha, porque acho que é super divertida. E é perceber que se de facto um chimpanzé demorou 1 hora e 12 minutos a mudar os seus hábitos, nós também temos que perguntar quanto tempo é que nós precisamos mais, não é? Porque há coisas que eu acho que já deviam estar completamente enraizadas e deviam ser automáticas e vejo que ainda não estão. Então também me faço muitas vezes a pergunta de como é que eu posso contribuir para isso, não é? O que é que eu posso, também no meu trabalho, como é que eu posso passar esta ideia de que é mesmo importante nós fazermos a separação e como é que podemos fazê-lo também de uma forma mais rápida, não é? Que não tenha tanto impacto nas nossas vidas. E o último R, o quinto R, é rot em inglês, portanto, no fundo é retornar à terra, não é? Se tudo o que nós seguirmos, não é? Depois destes 5 R's, se o que sobrar nós conseguimos fazer compostagem com isso, espetacular, não é? Aqui quase que não há nada que sobre, não é? Sim, Eu ainda não consigo fazê-lo. Há coisas que efetivamente eu não dá para nem recusar, nem reduzir, nem reutilizar, nem reciclar, nem fazer a compostagem. E por isso é que eu guardo, por acaso agora não tenho aqui comigo, mas eu guardo num frasquinho, que já está um frasquinho assim deste tamanho, que no fundo eu chamo-lhe o frasquinho do ativismo, que é para perceber que tipo de resíduos é que estão ali, não é? Que tipo de lixo é que está ali? E tem tudo, tem desde as cerdas das escovas de dentes de bambu que também não dão para separar e aquilo é plástico, lâminas daquelas de aparelho de fazer a depilação, muitas etiquetas de roupa e autocolantes que também não dão para separar, molas de roupa, bom, enfim, coisas que me levam a pensar, por um lado, como é que eu consigo fazer melhor, mas por outro também como é que as marcas conseguem fazer melhor, não é? Porque se nós formos a pensar bem, aqueles resíduos na verdade não são meus, não são nossos, aqueles resíduos são das marcas e das empresas que produzem produtos em que não pensam depois na vida final, não é? No fim de vida do produto, o que é que se pode voltar a fazer, não é? Se nós tivermos um casaco que depois fica velho, já não pode ser utilizado como casaco, nós deveríamos poder devolver à marca e a marca ou fazer um casaco novo, ou fazer, se calhar, até panos de cozinha ou outra coisa qualquer, né? Isso devia ser uma obrigação da marca. Então, como consumidores, nós também temos esse papel de enviar sugestões às marcas, partilhar, portanto, usar a nossa voz para que
as marcas também tenham um papel ativo, na promoção de uma sociedade mais sustentável, não é? Também não pode ficar tudo sobre nós, não é? É nosso cargo. Então acho que também é muito importante trazer essa reflexão. Uhum. Falou aí num ponto que poucas pessoas se lembram, que é a roupa. E quando Uhum, nós vemos aqueles mares de roupa naqueles países que nós sabemos, aquilo é chocante, porque hoje em dia é tudo comprar, usar e deitar fora. Já não existe aquela forma de usar e passa para o irmão e sim. até se transforma noutra coisa qualquer. Às vezes dizem-me assim: isso é apego às coisas. Eu digo, não, isto não é Uhum, apego, isto é responsabilidade, é ser responsável. Porque reciclar, na verdade, é voltar a usar. É usar, 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 usar. E como bem disse, os ecopontos são o último ponto, é sim. a última etapa. Uhum. Então, deu-nos assim uma dica há pouco que à sua volta as pessoas começaram assim a achar que estava um pouco estranha. Conseguiu implantar esse sistema e convidar todas as pessoas familiares mais próximos a aderirem. Bem, não diria todos. Eu também acho que, de certa forma, a minha família, não é? Os meus pais sempre foram pessoas bastante preocupadas com as questões ambientais. Aliás, o meu pai cresceu numa aldeia, não é? Ligada à terra. Portanto, eu acho que quando nós temos esse background, digamos assim, é muito difícil nós maltratarmos a terra, não é? Porque nós defendemos sempre aquilo que amamos. E eu acho que o grande problema hoje em dia é estarmos muito desconectados. E depois também não temos essa coisa de querermos defender, porque estamos efetivamente desconectados. Então, o meu pai sempre teve isso. E eu acho que isso também foi muito importante na minha educação. E mesmo hoje em dia é muito curioso quando às vezes a minha mãe me conta, por isso é que eu digo que esta é a parte, às vezes demora a chegarmos lá, mas nós ficamos super felizes quando os nossos familiares e amigos nos contam assim estas experiências, sei lá, coisas que às vezes a minha mãe me conta de sugestões que ela faz no ginásio onde ela começou a andar. Às vezes, coisas que ela vê que as amigas partilham nas redes sociais e ela, por exemplo, estou-me a lembrar de uma história recente em que uma amiga partilhava sempre uma fotografia de manhã com o seu pequeno almoço e mostrava as cápsulas de café descartáveis. E a minha mãe aquilo incomodava, não é? Porque os meus pais usam em casa já há muitos anos as cápsulas reutilizáveis, portanto, nós abrimos a cápsula, Sim, e pomos o café em colocamos o pó café, e fecho. colocamos. E é espetacular, funciona super bem. Então ela está muito habituada a esse sistema. E ela tinha comentado comigo que gostava de falar isso com a amiga, mas que tinha um bocadinho de vergonha, porque achava que a amiga também podia levar a mal, não é? E no fundo eu tentei incentivá-la um bocadinho e disse: Olha, mas há muitas formas de tu dizeres e dás só a tua sugestão, até podes mostrar as cápsulas que usas, e certamente que ela não vai levar a mal. E eu já sei que a minha mãe tem muito cuidado a falar, portanto eu tinha mesmo a convicção de que ela não ia nada magoar a amiga em momento algum. Pronto, e assim foi. A amiga até respondeu, levou a bem e até disse: eu por acaso até vou mudar agora de máquina, vou comprar aquelas mesmo que moem o café, portanto, ia mesmo deixar de usar cápsulas e lá está. Foi uma sugestão dela, né? O falar e dizer, e eu acho que isto é muito importante, porque às vezes eu fico com a sensação e às vezes, não é só a sensação, às vezes as pessoas comentam isso comigo, que é, oh Ana, mas para ti é fácil, porque já fazes isto há muito tempo, ou não é, é mesmo uma paixão tua, e não, há mesmo, qualquer pessoa pode fazer, há mesmo muitas pessoas a fazerem estas pequeninas mudanças no seu dia a dia, é mesmo uma questão de nós começarmos. Então, tenho por um lado, não é? Comecei pela parte boa, tenho por um lado pessoas que estão muito atentas e mesmo amigos e tudo mais que vão fazendo uma série de mudanças porque me vão vendo a fazer e eu não tenho que falar, aliás, eu não falo destes temas com a família e nem com amigos, a não ser que me perguntem diretamente, não é? Portanto, senão ia ser extremamente aborrecido, quer dizer, cada vez que estão comigo, lá ia eu estar ali a apregoar. Não, simplesmente o que eu faço, e isto eu explico sempre, que é, eu não obrigo os meus amigos a fazerem nada, mas eles também não me vão obrigar a mim a fazer seja o que for, que eu não concordo. E, portanto, se eu vou à casa de alguém e essa pessoa não faz a separação, e se eu consumir algo que esteja engarrafado, não é? Numa garrafa de vidro, numa lata, eu vou trazer esse resíduo comigo. Eu não vou deixá-lo lá misturado. E, portanto, às vezes o que acaba por acontecer é que as pessoas veem isso e também depois, ok, então, mas se tu vais separar, não vais estar agora a levar isso embora, eu vou separar e começam a separar. Portanto, às vezes acontece isso. Outras vezes também é muito interessante. Portanto, mal eu chego às vezes à casa das pessoas, isto deve dar vontade de rir.
As pessoas dizem logo, oh Ana, olha, hoje tivemos um problema, não estamos a separar, ou não estamos, eu disse, atenção, mas eu só venho aqui Não para sou fiscal, relaxar. não é? Eu sou fiscal, eu não venho aqui trabalhar, eu venho relaxar. Mas, portanto, isto só para dizer que as pessoas sentem essa, né? Eu tenho amigos meus que já chegaram a dizer que vão ao supermercado e vêm-me assim ao pé da fruta e dos legumes e não conseguem trazer nada embalado nos sacos plásticos. Eu digo, pronto, ótimo, significa que eu estou a cumprir a minha missão. Mas acho que é muito importante referir aqui que nós temos mesmo que aceitar o outro, não é? Ahm, no caminho onde ele estiver, e há pessoas que são mais rápidas, há pessoas que demoram mais tempo, e está tudo certo. E eu acho que é precisamente essa aceitação, e eu também falo disso no meu livro. Eu tenho amigos mesmo muito diferentes de mim, inclusivamente eu sou vegetariana há mais de 20 anos, tenho amigos que são produtores de carne e consigo ser amiga deles, portanto, sou amiga de muita gente muito diferente e acho que é essa diversidade que é rica e é isso que também nos pode ajudar a influenciar uns aos outros, não é? Porque se eu só vivesse com Anas, bom, para já, acho que ia ser extremamente aborrecido, não é? Íamos dizer todas a mesma coisa, fazer as mesmas coisas, se calhar até seria cansativo. E então acho que é muito importante nós bebermos, não é, dessa diversidade e influenciarmos uns aos outros e também percebermos porque é que se calhar os outros têm comportamentos diferentes dos nossos e aí acho que podemos encontrar aqui uma maneira de facto de cuidarmos do planeta e o preservarmos, porque de outra forma também não conseguimos continuar a habitar nele, mas cada um fazendo as coisas ao seu ritmo e da forma que fizer mais sentido e se calhar há pessoas que utilizam certo tipo de produtos que eu não queirei usar, assim como eu utilizo produtos que essas pessoas não queiram usar. Então diria que há assim um mix de várias pessoas à minha volta, portanto, pessoas que estão completamente alinhadas e outras que nem por isso. Acho que a internet também tem uma coisa muito boa. Por exemplo, quando eu decidi adotar este estilo de vida desperdício zero, a primeira assim, ideia foi mesmo criar um grupo de Facebook, não é? E eu lembro perfeitamente que no início eu pensei assim, ok, isto se calhar vou ser eu, entretanto mais uma pessoa que eu conheci na internet que também se interessa por estes temas e pouco mais, não é? E hoje em dia já somos mais de 11.700 membros, não é? Pessoas que de alguma forma vivem este estilo de vida mesmo a fundo, outras que são só curiosas, e é isso, e há espaço para todas, não é? Mas acho que a internet de facto é muito positiva nesse sentido, porque às vezes nós sentimos um bocadinho a ovelha, não vou dizer negra, vou dizer verde, a ovelha verde da família, e sozinhos. E Sim. então o facto de podermos conhecer pessoas através das redes sociais ajuda-nos porque nos dá-nos força. E eu vou só contar um exemplo muito curioso, também de pessoas que eu depois conheci através do grupo, só para mostrar aqui a força do grupo. Lembro perfeitamente que nós éramos quatro e fomos a um restaurante, isto já há alguns anos atrás, e pedimos uma limonada e a limonada vinha com palhinha, e vinha umas garrafas de água de plástico, e tínhamos que fazer na mesa. Mas nós perguntamos isto antes da limonada vir. E portanto, nós dissemos automaticamente, tipo assim, as quatro, que não Não. queríamos palhinha e queríamos um jarro de água de torneira para depois fazermos a limonada. Porque aquilo era um concentrado e misturava-se. E então foi incrível ver assim a reação do funcionário, porque eu acho que quando não, obviamente que ele iria respeitar na mesma se fosse só uma pessoa, não é? Mas acho que quando são assim quatro a dizer, não é? Super convictas, e depois a seguir ele também disse qualquer coisa do guardanapo, ia pôr o guardanapo de papel e nós não queremos guardanapo. E nós depois até nos rimos porque nós pensamos assim, bem, o senhor deve ter pensado que nós, sei lá, íamos limpar a camisola ou qualquer coisa, não sei. Mas todas nós tínhamos o nosso guardanapo. Pronto, isto para dizer que de facto a força do grupo é muito importante, não é? E nós sentimos melhor a dizer e eu acho que esta mensagem depois também passa com maior convicção para o funcionário, não é? Para a pessoa que está do outro lado, que está simplesmente a fazer o seu trabalho, que muitas vezes, se calhar, nem pensou que houvesse uma forma diferente e está a seguir instruções, como é óbvio, mas que é algo que acaba por ficar ali a marca, não é? E muitas vezes surge até a seguir a conversa, então, mas porquê que fizeram isso? Ou nós mesmas acabamos por dar a sugestão quando saímos dos estabelecimentos. E acho que isso é muito importante, é mesmo haver esta troca e esta partilha de ideias e de como é que as coisas podem ser feitas de forma diferente. Sim. Estou-me a lembrar das garrafas de água que, tanto quanto eu sei, é suposto não irem para as mesas dos restaurantes, dos cafés, garrafas de água de plástico, latas de refrigerante, têm que ir em garrafas de vidro. Eu às vezes aquilo faz-me confusão e digo, mas eu não percebo, não é proibido trazer isto para a mesa? Já não há uma lei qualquer que diz que isto tem que vir em vidro? Se há em vidro, vem em vidro. E muitas vezes dizem-me, mas estás tola?
Então, se eu não conseguir beber a água toda, tenho que a levar para casa, não a vou deixar aqui. Pois. É, é outra forma, quer dizer, as pessoas veem as coisas de forma diferente, todos nós vemos tudo de forma diferente e então, nós já falamos de um livro e como é que é o livro? Eu sei que já tem 5 anos, mas como é que se chama? Ainda podemos encontrá-lo? Sim, o livro está aqui, já não se vê muito bem, mas é Vida Lixo Zero. Ok, Sim, já tem 5 anos e quando nós dizemos isso até pensamos assim, o livro está super desatualizado, não é? Infelizmente não está. Eu gostava que estivesse, gostava de dizer assim, Madalena, já não vale a pena comprarem o livro porque tudo o que está no livro já toda a gente faz. Não é verdade. De qualquer das formas, ele é um bocadinho difícil de encontrar hoje porque ele está esgotado, nas livrarias. O que eu aconselho é procurem nas bibliotecas, muitas bibliotecas no país inteiro têm o livro. Eu fico sempre contente quando às vezes vou visitar determinada cidade ou vou mesmo à biblioteca fazer alguma palestra, workshop e os funcionários dizem que têm o meu livro, fico muito contente. E também nas plataformas de segunda mão, portanto, seja o Facebook, ou ok. OLX, na Vinted também aparece muitas vezes o livro. Portanto, é uma ótima forma também de partilharem entre. Eu sei que há amigos que fazem isso, que já me enviaram. Uma vez até houve um grupo de uma associação que partilhou uma fotografia da última página do livro em que depois eles estão a escrever o nome de cada pessoa que já leu o livro. O livro Giro. está a passar e isso é espetacular. Portanto, essa é a melhor forma, eu diria, de nós partilharmos aquilo que temos, não é? E o conhecimento que temos. Sim, e o convite na altura surgiu por parte da editora, o convite surgiu em 2018, depois o livro foi editado em 2020, antes da pandemia. Ainda consegui fazer alguns eventos de lançamento do livro, que foi importante, e depois foi pandemia, não é? E no fundo o livro acaba por descrever um pouco daquilo que eu tenho estado a partilhar, não é? Que é ao longo da nossa conversa, com muitas, muitas experiências minhas, destas várias tentativas que fui fazendo de produzir menos recursos e experimentar determinado tipo de produtos, não é? Porque às vezes nós experimentamos, hoje em dia já há mais coisas, não é? Mas há 5 anos atrás, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do shampoo sólido para lavar o cabelo. Havia as primeiras receitas assim que eu experimentei, hum, receitas, mas quer dizer, eu comprava o produto, não é? Mas as receitas de quem produzia estes produtos, eh, basicamente era um sabonete, não era um shampoo. E portanto o pH do nosso cabelo é completamente diferente do pH da pele. Então não correu assim muito bem. Depois também fiz a experiência de, por exemplo, não usar shampoo. Existe um método que se chama no poo, no shampoo, em que nós lavamos o cabelo só com água e às vezes com um pouco de bicarbonato de sódio, então também experimentei. Portanto, assim, montes de experiências e montes de coisas que eu acho que é mesmo importante, antes de nós fazermos qualquer mudança, nós experimentarmos e percebermos se vale a pena, não é? Dizer agora, não, agora vou mudar completamente para aqui ou para acolá. Não, experimentar e perceber se realmente se adapta à nossa vida, não é? Então o livro acaba por falar de muitas dessas experiências, fala das várias áreas da nossa vida, faz uma reflexão sobre o que é isto de consumo, como é que nós podemos fazer diferente. E depois tem várias áreas, desde uma parte relacionada com animais, com crianças, com a parte do trabalho, a parte da alimentação também. Tem algumas receitas também na parte de detergentes para usarmos em casa, a parte da cosmética, com também algumas receitas. E depois, uma das coisas que eu queria que o livro tivesse é que no fim de cada subcapítulo ele tem vários desafios. Porque eu comecei a pensar, e eu gosto muito de ler, e muitas vezes leio livros que são espetaculares, super inspiradores, mas depois ponho o livro na prateleira e esqueço-me dele, não é? E então o meu objetivo era, mesmo que as pessoas não conseguissem ler o livro todo, pelo menos que vissem a parte dos desafios e que começassem logo a implementar, porque eu diria que isso é mesmo mais importante, é nós começarmos a colocar em prática. E então o grande objetivo do livro era essencialmente esse, que coisas simples, pequeninas, nada de coisas super difíceis, para que nós possamos começar a sentir essas diferenças não só a nível de, ok, eu sinto que consigo de alguma forma proteger mais a natureza, proteger mais o planeta, não é? Mas ao mesmo tempo eu estou a cuidar mais de mim também, que eu acho que às vezes a mensagem às vezes até parece estar um bocadinho desconectada e para mim a sustentabilidade só faz sentido com estes três pilares, que é eu cuido melhor do planeta, eu cuido melhor do outro e cuido melhor de mim, não é? São estas três vertentes para obviamente garantir que as gerações futuras tenham acesso às mesmas condições que eu estou a ter e até melhores, não é? Isso até seria o ideal. É porque acho que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ou há um foco demasiado no eu, não é?
o umbigo. Há um foco demasiado no outro, em que eu vejo isso muito, sobretudo nas mulheres, não é? Que o mais importante é cuidar do outro, e se houver tempo, eu vou cuidar de mim. E depois também há muitas vezes, e eu tenho conhecido muita gente ao longo destes últimos anos, de pessoas que estão, sobretudo, em organizações ambientais, em que há uma preocupação excessiva com o planeta, mas depois anulam-se por completo. Não se preocupam com a sua saúde, chegam ao burnout, e portanto também não queremos essas pessoas, porque senão elas não vão estar cá com a energia que é necessária para partilhar a mensagem. Então, é muito difícil ter estes três pratos em equilíbrio, né? É mesmo um jogo. E eu contra mim falo, porque também tenho um historial de burnout, depressão. Na minha anterior vida profissional, eu era gestora de projeto, trabalhei sempre na área das tecnologias de informação, mas mesmo depois de ter mudado de vida, também já tive aqui alguns desafios, porque eu acho que depois ainda começa a ser mais difícil, que é quando nós trabalhamos naquilo que nós realmente amamos, parece que não é trabalho, não é? Então estamos sempre disponíveis e então há que também ter aí esse cuidado e por isso É é que eu verdade. gosto sempre de frisar essas três vertentes. Equilíbrio é a palavra da Uhum. ordem, não é? Uma das coisas que eu reparo é que, ok, estão proibidos ou pelo menos têm um custo os sacos plásticos nos supermercados, o que eu acho excelente, mesmo. No entanto, para comprarmos o que quer que seja, se morarmos em lugares assim mais que não sejam tão citadinos, e se tivermos um único supermercado, tudo vem empacotado, tudo vem empacotado. E como é que se É faz? verdade. Tudo. Eu também eu gostei muito dessa regra, né, dessa lei quando mudou esse custo dos sacos plásticos e eu acho que quando nós tentamos, ou seja, tentamos fazer aqui algumas mudanças, isto a nível governamental, eu acho que deve haver sempre os dois lados. Um lado da multa, não é? E de cobrarmos em relação ao comportamento que está errado, mas também darmos não é? Parabenizarmos, agradecermos à pessoa que está a fazer o mais correto. Neste caso é comprar e usar o seu saco reutilizável, comprar produtos a granel, deveria haver esse lado, não é? Ou um desconto, ou um voucher para depois gastar nas compras seguintes. E infelizmente esse lado ainda não existe, não é? Uma redução da taxa de gestão de resíduos, por exemplo, o que fosse. Acho que essa parte precisamos de evoluir bastante. Mas em relação às embalagens de supermercado, também o que deveria acontecer era, já que nós, consumidores, pagamos esse custo pelo saco, onde vamos colocar as compras todas, também deveria haver o mesmo para as empresas que produzem esse tipo de produtos e os próprios supermercados que aceitam ter esse tipo de produtos lá. Portanto, esses produtos deviam ser taxados, os produtos embalados deviam ser sempre mais caros do que produtos a granel. Mais caros, quer para o supermercado, né? Quer para depois para o consumidor final também, para nós sermos incentivados a comprarmos a granel. Existem, obviamente, lojas específicas a granel, aí seria o ideal, nós fazermos compras nessas lojas, e posso também deixar aqui a dica para consultarem o site agranel.pt, que foi uma iniciativa que começou no Grupo Lixo Zero, precisamente temos um mapa de Portugal continental e das ilhas em que podemos ver que lojas é que vendem a granel, e também é uma plataforma colaborativa, ou seja, qualquer pessoa pode acrescentar novas lojas se elas não estiverem lá, pois aquilo passa por uma validação e fica no site. Portanto, isso seria o ideal, em que nós levamos os nossos sacos e os nossos frascos e também trazemos a quantidade só que queremos, não é? Porque muitas vezes, se ela vamos fazer um bolo, em que só precisamos de 400 gramas de farinha, não é? Para que é que eu vou comprar 1 quilo de farinha se eu não é uma coisa que eu utilizo muito, não é? Eu utilizo só quando faço um bolo de vez em quando. Então, a granela há essa possibilidade de eu trazer só a quantidade que pretendo, o que acaba por ser muito, muito melhor. Muitas vezes nós não temos acesso a essas lojas, é verdade. Aliás, não é por acaso que os hipermercados estão localizados nos sítios onde estão, são pontos estratégicos que ficam ou perto de casa, ou perto do trabalho, ou perto de um sítio de passagem, e portanto, obviamente que é muito conveniente e é muito difícil hoje em dia, e muito ingrato para essas lojas, e eu tenho visto muitas lojas dessas a granela fechar, com muita pena minha, porque são lojas espetaculares, incríveis e que deviam mesmo continuar, e quando nós compramos nessas lojas, estamos a ajudar aquela família especificamente, e não uma pessoa, dona de uma cadeia de supermercados que já tem muito dinheiro e que não precisa de mais. Sim. Então também podemos usar aí a nossa força para a mudança, a nossa voz, na forma como nós também decidimos comprar, mas eu sei que às vezes é difícil e eu também muitas vezes compro em hipermercados porque é o mais fácil. Então aquilo que eu tento fazer é, e eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer,
que é, talvez, pronto, venha da minha área de formação, que sou socióloga, que é reparar nos comportamentos de uma forma geral e tudo o que as pessoas compram. E eu às vezes olho para o tapete, né, das compras e vejo, por exemplo, normalmente as minhas compras, o que eu trago embalado é, por exemplo, o tofu, não tem hipótese, que acho que é basicamente é o tofu que eu trago embalado, pois tudo o resto é vegetais, fruta e vem tudo solto no tapete. E vejo essa diferença entre não só produtos embalados e não embalados e as cores. Eu gosto de ver o tapete quando eu lá estou, porque é um tapete verde, essencialmente, não é? E quando eu olho para os outros tapetes, são os chamados tapetes castanhos, porque é comida castanha, é comida embalada, é tudo embalado. E eu penso, às vezes olho e penso assim: como é que nós poderíamos fazer alguma coisa para contribuir para que esta ou aquela pessoa começassem a comprar mais coisas que não estão embaladas, mais coisas verdes, não é? Porque depois nós sabemos que isto tem um impacto, obviamente, na saúde, não é? Então, eu penso muito nisso, que é, o que é que será que eu posso dizer alguma coisa? Será que, nunca digo, não é? Isso acaba por não dizer, mas fico a pensar o que é que nós estamos a fazer de errado para que as pessoas tenham mudado muito os seus hábitos também de consumo a nível da alimentação, que depois, obviamente, tem efeitos nefastos na saúde, desde as taxas de obesidade, doenças cardiovasculares, enfim, imensa coisa. Ou seja, nós que até tínhamos uma alimentação bastante saudável em Portugal, não é? Toda na zona do Mediterrâneo, hoje em dia acabamos por também comer muita coisa embalada. Então, este estilo de vida também acaba por propiciar muito mais saúde. Nós, no momento, pode haver coisas que às vezes pareçam ser um bocadinho mais caras, e isso também é importante falar, mas mesmo que sejam um bocadinho mais caras, vai compensar a longo prazo, não é? Porque eu vou deixar de gastar dinheiro muitas vezes em medicamentos, em consultas, não é? Dependendo, obviamente, do Claro. problema de saúde que estamos a falar, mas eu senti isso na minha vida, não é? Também queria desmistificar essa questão do mais caro, que é sim, efetivamente algumas coisas podem ser mais caras, mas de uma forma geral poupa-se bastante dinheiro com um estilo de vida mais sustentável, mais saudável, porque há muitas coisas que deixamos de comprar. E se nós pensarmos bem, e se formos comparar um cabaz de produtos embalados e produtos que já têm a sua própria casca, não é? E a sua própria embalagem, como eu costumo dizer, que são as frutas e os vegetais, e um saco de feijão ou de grão ou o que for. Obviamente que com a base com os produtos embalados é muito mais caro, não é? Nós estamos a comprar comida altamente processada e essa comida também é mais cara, não é? As refeições, se estiverem pré-feitas, pré-cozinhadas, tudo isso é muito mais caro. Agora, claro, é muito bonito falar disto tudo, mas nós temos um estilo de vida muito acelerado e, portanto, a conveniência tem um peso muito grande, não é? O que eu dizia sobre a localização dos supermercados também se coloca em relação à alimentação. As pessoas têm uma vida super corrida e muitas vezes precisam efetivamente de uma coisa rápida para cozinhar. E eu acho que não tem mal nenhum nós fazermos isso de vez em quando, não é? O problema é que o estilo de vida é tão acelerado, nós cada vez temos menos tempo e obviamente que vamos precisar dessas ajudas, com mais frequência. Só que depois são ajudas que no final, se acabam por revelar como desajudas, não é? Então eu acho que na verdade, para nós adotarmos estas mudanças todas que estamos aqui a falar hoje, teria que haver uma mudança mesmo de paradigma na sociedade, uma mudança enorme em que as pessoas deveriam poder trabalhar menos, trabalhar perto de casa, trabalhar, ter trabalhos que lhes dão saúde e não que lhes tiram saúde, não é? Com bons ambientes de trabalho, a trabalhar em coisas que realmente motiva as pessoas. Acho que tinha que haver uma mudança mesmo muito grande. Estes incentivos, incentivos para que as pessoas consumam produtos mais saudáveis, desincentivos para os outros. Então é assim toda, não é? Aquela questão das adversidades que eu falei um pouco quando nós queremos adotar este estilo de vida e sentimos alguns desafios, tem a ver com tudo isto, não é? Não só com as opiniões das pessoas e quem está à nossa volta, mas com estas forças todas que parece que nos obrigam a estar nesta rodinha, sempre a E consumir não nos mais, deixam mais e sair. mais, não nos deixam sair, não é? E depois é, ai, mas eu trabalho tanto, eu sofro tanto, agora mereço comprar uma coisa nova, mereço comprar mais uma porcaria de um hambúrguer ou de uma pizza que é para me esquecer do que vivi hoje, não é? Então eu compreendo isso tudo perfeitamente e por isso é que sei que é muito difícil sair daqui. Pois, lá está, como referiu logo no início, é dar um passinho de cada vez até chegar a esse Sem dúvida. grande desafio que é alterar tudo completamente. E eu percebi também que tem um site onde tem inúmeras dicas, onde podemos ir lá buscar ideias,
como é que podemos fazer para ir comprar, lá está, produtos a granel. Uhum. E eu recomendo vivamente esse site. Vão tirar lá inúmeras ideias. Se não conseguirem à partida encontrar o livro, o site é espetacular em dicas, em dar informação, em mostrar como se faz. É ali um passo a passo. Obrigada, sim. E É o Anna obrigado. Go Slowly. Se quiserem pesquisar, Anna Go Slowly. Nas redes sociais e no site, sim. Uhum. E o grupo que nos falou, onde as pessoas também podem eventualmente aderir para, para terem mais ideias, para não se sentirem sozinhas e isoladas. Como é que se chama? É- Lixo Zero Portugal. Oi? Sim, acima de tudo há muitas partilhas de pessoas que às vezes não sabem onde colocar determinado resíduo ou não sabem o que é que hão de fazer, portanto, para procurar soluções. Outras vezes pessoas que implementaram determinadas soluções e olha, isto funcionou desta forma, então é bom nesse sentido e também é bom para pesquisar. É um grupo que, como já tem bastantes anos de existência, também podemos sempre pesquisar porque tem muito, muito, muito conteúdo para lá, muito conhecimento. Então é ótimo nesse sentido também. Então vamos todos trabalhar e começar por aí, começar a aprender como se faz. Ah, eu achei curioso, ao passar no seu perfil, dizer que precisava de sacos, daqueles sacos grandes de supermercado para Sim. fazer limpeza de lixo de praias. Ahm, o normal é irmos ao supermercado buscar, comprar os sacos e aqui vão eles. Mas teve o cuidado e achei incrível, de fazer esse apelo a quem tivesse sacos em excesso, que os pudesse fazer chegar à Póvoa de Varzim, se bem me Uhum. lembro, para Sim, que sim, possam ajudar na limpeza de praias. sim. E Fica a dica, já entretanto tem. já consegui, exato, entretanto já Pronto. consegui, até sacos também de plástico, mas todos reutilizados, de pessoas que já tinham. Até uma amiga, por exemplo, uma amiga minha tem uma lavandaria, tinha imensos sacos, veio-me outro dia trazer cá a casa. Então, só para explicar que eu organizo algumas limpezas de praia e praia de cidade e Sim, participo também em algumas. Tenho o meu próprio saco, que é um saco que eu utilizo sempre, portanto, o que eu faço é pego nesses sacos de compras reutilizáveis de supermercado, aqueles que já estão ou meio rasgados, ou já não estão muito bons, ou estão sujos, viro ao contrário, porque não vou andar a fazer publicidade ao supermercado, e ele fica todo branquinho. E é o saco que eu utilizo, tenho sempre. Eu agora já não tenho carro, mas quando tinha carro, por exemplo, tinha sempre esse saco com umas luvas reutilizáveis também para poder apanhar mais até as beatas, pronto, que é uma coisa que eu gosto de usar luvas e tinha sempre comigo e sempre que via lixo na rua apanhava ou ia à praia fazer uma caminhada e trazia sempre comigo. E depois quando organizo limpezas maiores também tento fazer isso, portanto arranjar sacos para oferecer às pessoas, e as pessoas não precisam trazer, mas sempre reutilizáveis. A mim faz muita confusão e vou vendo às vezes grupos que organizam limpezas em que as pessoas vão para a praia fazer limpeza e têm os sacos descartáveis, um verde, um amarelo, um azul, para separar tudo. Tem garrafinhas de água de plástico e às vezes barrinhas e eu penso assim, e luvas descartáveis também, estávamos a esquecer desse pormenor. Ora, qual é o grande problema aqui? Claro que as pessoas estão a fazer otimamente porque estão a ir limpar uma praia e para além de limpar a praia e se isso não acontece em todas as limpezas deveria acontecer, que é nós vamos limpar a praia, mas também devemos fazer uma sensibilização de como é que o lixo foi parar à praia e como é que nós podemos também reduzir, não é? Não é só limpar e vir embora. Mas para além disso, a mim faz-me alguma confusão eu ir limpar resíduos produzindo mais resíduos. Então, ok, eu ajudo, de certa forma, obviamente estou a ajudar na mesma, mas eu estou a contribuir para o problema. Então, para mim não faz sentido todo. É arranjar sacos reutilizáveis, fazer a separação e depois colocar nos devidos ecopontos, não é? E não estar a fazer mais resíduos. E as luvas é arranjar luvas daquelas de trabalho reutilizáveis. Às vezes as pessoas têm, levam. Muitas vezes o que eu costumo fazer, e vai ser o que eu vou fazer agora para estas limpezas que estou a organizar, é vou estar com pessoas que já têm essas luvas, normalmente peço emprestado, não é? Grupos que já fazem limpezas assim muito grandes, com muita gente, e peço emprestado e depois lavo e depois devolvo. E no fundo é fazermos isso, ou seja, reutilizarmos aquilo que já existe e pedirmos às pessoas para levarem a sua própria garrafinha de água também. Até porque, convenhamos, nós estamos a falar de às vezes uma limpeza que dura 1 hora, 2 horas. As pessoas não estão sempre a beber água. É que isso é que eu acho mais curioso, é que as pessoas no seu dia a dia bebem muito pouca água,
Mas quando vão fazer uma atividade, têm que estar com a garrafinha, que muitas vezes bebem um bocadinho e deixam o resto da garrafa. Portanto, nós não precisamos de estar sempre a beber água de hora a hora. O ser humano, ao longo da história, do seu percurso, temos mesmo muita resistência para fazermos até corridas e caminhadas sem estarmos constantemente a beber. Portanto, não vai ser uma simples caminhada, a apanhar lixo, que nós vamos precisar de beber litros e litros de água, mas sim, se quisermos, é levarmos a nossa garrafinha. Eu até tenho uma mais pequenina que costumo pendurar à cinta, que é super prática, está sempre comigo. E no fundo é tentar também, quando fazemos estas limpezas, de passar esta parte da sensibilização também às pessoas e explicar porque é que nós levamos sempre materiais que estão a ser reutilizados e que vão ser usados naquela limpeza e vão servir para as próximas e para as próximas, e no fundo é que as pessoas também levem essa aprendizagem com elas. Já há datas para esse trabalho? Esta limpeza é uma limpeza, neste caso, esta em específico, é uma limpeza, é privada, é um evento privado, Ok, com empresas que às vezes também organizo. Mas sim, muito para bem. outras limpezas, que sejam abertas ao público, é uma questão de irem vendo o grupo, irem vendo também as minhas redes sociais e eu também vou partilhando, quer minhas, quer de outros grupos, porque eu gosto sempre de partilhar também os eventos de outros grupos, que é muito importante. E normalmente as limpezas é uma coisa que as pessoas perguntam muito: quando é que vai haver? Gostam de participar e eu fico muito feliz com isso. Bem, já temos aqui muito material para começar a trabalhar, por isso, mãos à obra, vamos lá começar. Vamos fazendo cada vez melhor, porque na verdade temos todos que cuidar deste planeta. Não há outra forma de cá estar. Uhum. E, e andamos todos aqui a falar que temos que estar ligados ao planeta, estar ligados ao planeta. Estar ligado ao planeta também é isto, é cuidar, é, é ajudar. Sim, E esta é uma forma de ajudar o planeta, ajudando-nos a nós próprios. Ana Milhazes, foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Obrigada por todas estas dicas, obrigada por partilhar connosco o seu percurso e vamos todos começar a fazer algo mais do que o que já fazemos. E se não fazemos nada, a hora é para começar. Mãos à é obra. isso mesmo. Exatamente. Muito obrigada, Madalena. Foi um gosto. Obrigada. Então, e nós até à próxima semana aqui no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá.